Pessoal, a gente tem que conversar sobre isso, porque colocaram essa ideia na minha cabeça e eu não consigo mais tirar. É simplesmente isso está corroendo os meus sonhos, está me perseguindo. Se isso não acontecer, eu vou surtar. Colocaram na minha timeline a ideia de adaptar todo o conceito do Batman Zurenar nos filmes do Matt Reeves. E agora eu estou surtando. Eu preciso, eu necessito, eu viverei a partir disso, esperando Batman Robert Pattinson interpretando Batman Zurenar. Que ideia fantástica! Quem é que deu essa ideia? Pera aí. Aqui, ó, foi essa conta aqui no Twitter. Parabéns pra ideia, porque a ideia é fora da caixa e ela é muito boa. Ai, assim, não, deixa eu me acalmar. Cadê minha bombinha? E assim, ó, só pra deixar bem claro, não é uma informação. A princípio não vai ter Batman Zurenar in The Batman. Não que a gente saiba, pelo menos. Mas o usuário do Twitter fez essa provocação por causa do insider que fica falando outras coisas do The Batman, como se ele estivesse chutando. E aí ele também fez esse palpite provocando o insider original. Enfim, fora tretas aleatórias do Twitter que não me dizem respeito e não me importo com isso, eu quero conversar sobre essa ideia do Batman Zurenar. E primeiro, se fizerem isso, já chama a academia aí pra separar 2 Oscars pro Robert Pattinson. Um pro Batman e outro pro Batman Zurenar. Não, porque assim, ó, são 2 personalidades tão distintas, são 2 personagens tão diferentes, mesmo sendo dentro do mesmo corpo, que pra mim são 2 interpretações. Personagem principal, coadjuvante. E aí ele já ganha os 2 Oscars. Aliás, já entrega, já manda imprimir lá o nomezinho na plaquinha de prata lá, porque já é dele se isso acontecer. Mas brincadeiras à parte, o que diferencia o Batman Zurenar para colocar no filme do Batman, e o motivo todo da minha agitação, é o conceito do Batman Zurenar e como que ele pode ser entregue no universo do Matt Reeves. Porque assim, ó, é um pouco engraçado, porque quem começou a falar de Batman de Grant Morrison foi o James Gunn. O James Gunn que falou Batman Brave and the Bold e colocou uma imagem lá da run do Grant Morrison, quando o Dick Grayson era o Batman e o Robin era o Damian Wayne. O James Gunn falou, né? É só uma imagem para representar. Mas que ele gostava da run do Morrison, desde quando ele pegou ali o Batman para introduzir o Damian Wayne, até pelo jeito final, quando o Batman é o Dick Grayson. O que o pessoal não tinha parado para pensar, pelo menos não eu até agora, é que um dos conceitos mais incríveis que o Grant Morrison criou na run dele, é o Batman Zurenar, combina muito mais com a ambientação do The Batman do que de um Batman Brave and the Bold. O Batman Zurenar, para quem não tá ligado, é um personagem que foi criado na Era de Prata, quando tinha essas viagens malucas que o Batman fazia para outros lugares, outras dimensões, e o Batman Zurenar era uma outra pessoa. E quando o verdadeiro Batman vai para esse planeta, ele meio que ganha poderes como se fosse o Superman nesse planeta. E o Batman Zurenar era tipo só pra ser o Batman. Só que o planeta se chamava Zurenar, e por isso que os fãs começaram a chamar de Zurenar. Mas isso foi nos anos 50. Por muito tempo, todas essas aventuras que o Batman teve na Era de Prata foi deixada de lado, porque quando o Batman voltou a ter histórias mais sérias ali nos anos 70, as pessoas começaram a dizer, né, que eram histórias bobinhas, chatas do Batman. E assim ficou todo esse legado aí da Era de Prata, coisas malucas como o Batman Zurenar, nunca mais foram tocadas. Até que veio o Grant Morrison. E ele começou a pegar essas coisas da Era de Prata e dizer que elas realmente aconteceram. Só que num contexto maluco de Grant Morrison. E uma dessas coisas que ele acabou explicando foi o Batman Zurenar. Ele não era mais o Batman de um outro planeta, e sim uma personalidade que o Batman tem dentro da cabeça dele, caso em algum momento ele perca a cabeça e seja até manipulado por vilões. É uma trava de segurança mental que o Bruce Wayne criou. E quando essa trava de segurança é desativada, Batman Zurenar assume o comando e faz o que for necessário. Ele é bem mais louco e insano que o Batman. O grande arco que isso acontece é ali durante a saga Batman Descansa em Paz, Luva Negra. E como foi uma saga muito boa, que fez muito sucesso, o conceito do Batman Zurenar, do Grant Morrison, emplacou. E sempre ficou ali, só que nem sempre era utilizado. Recentemente, o Chip Zdarsky trouxe esse conceito de volta nas HQs do Batman. E ele utilizou mais ou menos o mesmo conceito que o próprio Grant Morrison. É uma válvula de segurança que fica dentro da cabeça do Batman. Ele foi um pouco mais além, colocando o Batman até conversando com o Zurenar, até para dar uma dinâmica melhor na história, de um personagem conversando com o outro. Mas o ponto é que o Batman Zurenar, desde que ele foi refeito ali na metade dos anos 2000, o conceito dele sempre esteve associado
há uma personalidade do Bruce. É mais ou menos como o conceito do Batman Ego que o Darwin Cook trabalhou na HQ do Batman Ego, que é o consciente do Batman conversando com o próprio Batman. Só que o Grant Morrison fez foi manifestar isso na vida real. E um conceito bem mais quadrinhos. É uma trava de segurança mental que você usa para quando alguém tenta controlar a sua mente e você liberta essa persona para se defender. É uma metáfora para várias coisas, mas no conceito do quadrinho era para simbolizar o Batman com preparo. O Batman tem tanto preparo que ele tem uma personalidade dentro da sua personalidade que assume o comando quando ele tá louco. Bem, esse é o Batman Zor-Enar. Agora, por que isso seria uma ideia simplesmente genial pro The Batman? É porque o The Batman Parte 1 apresentou dois conceitos. O primeiro é o jeito que o Matt Reeves entende os filmes do Batman dele. É um estudo de personagem. O primeiro The Batman é sobre o significado do Batman para a cidade e como que o Bruce Wayne desenvolve essa persona para a cidade, né, entender o Batman e necessitar do Batman também sem ver ele como uma ameaça tal qual os vilões veem ele. Foi uma ideia brilhante que ele teve e ele desenvolveu isso muito bem com o Robert Pattinson ali trabalhando na personalidade do Bruce Wayne, né, que não tem como personalidade o Bruce Wayne, na verdade, mas tem só o Batman. Ele é o Batman, ele precisa usar essa personalidade o tempo todo, esse é o legado da família dele, como ele mesmo diz no filme. Não existe nada além do Batman. Só que essa obsessão em ser o Batman e fazer o trabalho, salvar Gotham City, isso quase o levou, né, a matar um capanga lá do Charada. E que isso vai totalmente contra a regra que ele mesmo se colocou no juramento quando ele decidiu ser o Batman. E o Robert Pattinson, ele é aquele ator que gosta muito de trabalhar, né, ao lado psicológico do personagem. E a gente viu isso na atuação dele. E às vezes ele conseguia fazer isso só encarando as pessoas. Ele nem tinha diálogo, mas você interpretava Batman ali nele. Ou mesmo quando ele conversava com o Alfred, nos pequenos trejeitos, ele sempre interpretava alguma coisa que era a personalidade do Batman. Então, se a gente querer levar esse conceito do estudo do personagem a mais adiante, dando o próximo passo, o Zor-Enar vai cair como uma luva aí. O ponto, então, seria como que encaixar Batman Zor-Enar numa história do The Batman. E é aí que a gente volta também para a parte 1 do The Batman. Exatamente no momento que o Batman usa uma espécie de adrenalina nele, para ele conseguir aumentar um pouco a sua capacidade de força e resistir um pouco mais e derrubar o capanga lá do Charada. Aquilo mexe com ele. Ele teve ali que usar o último recurso que ele tinha à sua disposição, né, para conseguir derrotar aquele capanga. As consequências quase foram gravíssimas, porque ele quase mata o cara ali. Mas alguém segura ele e faz ele voltar ao normal. Eu imagino que pro Batman Robert Pattinson, depois desse episódio, ele encare esse negócio de adrenalina como o último do último do último recurso. Talvez ele nunca mais queira injetar essa questão da adrenalina nele, com medo do que poderia acontecer. Na cabeça dele, ele poderia temer o que ele poderia se transformar se ele continuasse usando isso. E aí, falando o que poderia acontecer dentro da cabeça dele, é que ele guardaria isso dentro da cabeça dele, dentro de um baú, onde ele não teria acesso algum a essa personalidade. Estabelecido isso, agora a gente vai precisar de uma história que vai levar o Batman a esse limite. A gente precisa de uma história no mundo de Gotham ali, que vá colocar o Batman nesse limite. A gente precisa colocar o Batman numa situação que ele vai se ver obrigado a usar essa adrenalina, ou qualquer outra coisa que seja aquele produto verde que aparece no final do filme, na qual eu lembro que a gente até teorizava que poderia ser o veneno do Bane. Vocês lembram disso, né? Eu ainda não esqueci disso, hein? Eu ainda acho que pode ser o veneno do Bane. E assim, ó, eu sei que tudo que eu tô falando aqui tá muito mais como fanfic na minha cabeça. Óbvio que eu sei disso. Eu só tô falando isso pra exemplificar as possibilidades que essa história permite, porque ela é totalmente original para um filme do Batman. Algo que explora, né, a psique do Bruce, o medo dele perder o controle. E é por isso que eu queria apresentar uma outra história antiga do Batman, que é maravilhosa, que é a HQ Batman Veneno. Na HQ Batman Veneno, logo no início da história, o Batman tenta salvar uma criança que está presa nos esgotos durante uma inundação, e o Batman tenta, com toda a sua força, salvar essa pessoa, mas ele não consegue salvar essa criança. Eventualmente, nessa HQ, o Batman vai acabar encontrando uma pílula, só que é uma pílula que dá super força. Então ele consegue fazer algumas tarefas que normalmente ele não iria conseguir. Ele consegue passar mais tempo acordado também. Ele tenta ser mais eficiente como o Batman. Só que essa pílula funciona como se fosse uma droga, ela acaba viciando o Batman sai de personalidade, o Batman fica muito mais agressivo com ela, trata o Alfred muito mal, e logo ele tá totalmente viciado nessa pílula. E se num The Batman 2, o Batman acaba encontrando uma situação
parecida com essa da criança. Ele vê uma criança que ele não consegue salvar e ele se culpa pelas suas limitações físicas. Afinal, ele não é Superman. Você poderia colocar no início do filme um vilão que sequestra um monte de gente e o Batman não consegue salvar essas pessoas por uma questão de limitação física. O Batman não é super-herói. Ele é um cara vestido de morcego, na sua capacidade física e mental plena. Mas não quer dizer que vai salvar todo mundo por causa disso. E com isso, ao perceber que talvez nem sempre ele vá salvar todo mundo, ele começa a refletir sobre a questão da adrenalina. Ou, né, como eu quero chamar de veneno. Cada vez que ele vai utilizando, a persona Zur-En-Arrh que está dentro dele começa a ficar um pouco mais livre, sabe? Ele perde um pouco o controle do Batman Zur-En-Arrh que está, entre aspas, preso num baú no mais escuro lugar da sua cabeça. É óbvio que isso é um pouquinho diferente do que o Grant Morrison fez, porque ali no Grant Morrison era uma trava de segurança para não ser utilizado pelo mal. É só que não tem como fazer isso numa abordagem realista que o Matt Reeves está fazendo. Não existe controle mental na vida real, sabe? Então você precisa substituir o controle mental por algo que seja uma falha do Bruce. E aí ele assumir como se fosse um trauma por ele ter falhado. E durante o filme ele vai perdendo o controle até que uma hora assume o Batman Zur-En-Arrh. Ah, Gabriel, e o visual do Batman Zur-En-Arrh vai fazer alguma coisa? Bem, aí no visual a gente pode dar uma pirada também. Não precisa necessariamente ser um cara vestido de roxo ou amarelo. Na verdade, pode ser algo que o Bruce vê no espelho. Quando ele se olha no espelho, ele vê o traje do Batman Zur-En-Arrh. Mas que, enquanto na vida real, ele ainda tá usando o traje do Batman normalmente. Essa é uma proposta realista Matt Reeves, entre aspas. Sabe? E aí o Batman Zur-En-Arrh, assumindo o controle, ele poderia deter o vilão do filme, que pode ser uma outra coisa. Pode ser o cara de barro, como eles falaram. Pode ser o Coringa, o Chapeleiro Louco, o Pinguim, um monte de gangue querendo matar o Batman, o Rush querendo se vingar do Batman por alguma coisa que aconteceu com o pai do Thomas Elliot. Sei lá. Mas durante o filme você teria esse confronto interno psicológico do Bruce com o Batman Zur-En-Arrh e o conflito externo que seria com o próprio vilão da história. E no final do filme, o Batman Zur-En-Arrh poderia talvez pegar um vilão, quase matar ele e ter a batalha final dentro da própria cabeça do Bruce. Do Bruce, né, tendo essa batalha psicológica dentro da cabeça dele com o Zur-En-Arrh. Na verdade, esse é um conceito muito parecido com o Batman Ego, só que com ele se manifestando na vida real e agindo contra a vontade da personalidade principal do Bruce Wayne. E pra mim, um ponto alto de fazer isso é que você não esquece que é um filme sobre o Batman. Você faz a primeira parte sobre o Batman, a segunda parte sobre o Batman também. Tem esse rumor de que o Dick Grayson pode aparecer na história. É totalmente possível você amarrar o Dick Grayson nessa história também, com o Dick perdendo ali seus pais, sendo adotado pelo Bruce. E em um dado momento, o Dick Grayson ajuda o Batman Bruce Wayne a derrotar a persona, né, Batman Zur-En-Arrh dentro da cabeça dele. Porque sempre teve esse negócio na mitologia do Batman, de que é o Robin que segura o Batman na luz, pra ele não ficar muito louco. Porque, historicamente, quando o Batman perde um Robin, ele geralmente começa a agir um pouco mais dark, né? Começa a ir um pouco mais agressivo, querer matar algumas pessoas, mas se segura ali. Isso já aconteceu em mais de uma história. Então, se você tem o Dick Grayson e ele faz essa correlação pra ajudar o Bruce a vencer o Batman Zur-En-Arrh, realmente colocando o Batman Zur-En-Arrh no fundo da sua cabeça, dentro de um cofre lacrado, que ele não consegue mais abrir, pra daí ser salvo pelo Dick Grayson, baita jornada de personagem. Ah, Gabriel, mas eu ainda não tô sentindo Oscar pro Batman Robert Pattinson. Calma que daí Matt Reeves segura. Na direção, no jeito que vai acontecer esse conflito psicológico dentro da cabeça dele. E é aí que você pira. Aí você vai louco. O Bruce Wayne dentro da mente dele, num lugar todo escuro, uma sombra do Batman branca, Zur-En-Arrh do outro lado, um vai conversando com o outro. Cara, tem que pirar. Se forem fazer qualquer coisa do Batman Zur-En-Arrh, tem que pirar na loucura, porque o Zur-En-Arrh já é um conceito muito maluco. E se faz isso com desenvolvimento de personagem, você tem um filme que eu nunca vi de super-herói. O mais perto que você pode dizer que teve algo assim é no Homem-Aranha 2, quando o Peter conversa com o Tio Ben naquele fundo todo branco. Só que o Tio Ben funciona pra puxar ele pro lado do bem, né? Volta, Peter, volta. E aqui a gente teria o Batman Zur-En-Arrh puxando ele pro lado da insanidade. Eu não consigo parar de pensar, porque isso aqui é só uma ideia. Eu sei que obviamente não vai ser isso. Eu não quero nem que seja a minha ideia. É só que o conceito é muito bom. Você não precisa nem ter um roteiro 10 de 10, as coisas iriam fluir naturalmente. Porque a ideia é fantástica. Tem que levar os quadrinhos do Grant Morrison pro Robert Pattinson, na qual eu até acho que ele já leu, mas só pra ter certeza. Robert Pattinson, Please! Olha isso! Please! Batman Zur-En-Arrh, o conceito não é maluco não, é tudo na cabeça dele. É a típica coisa que o Robert Pattinson iria gostar de fazer. Nossa! É o Oscar Robert Pattinson.
Ai, meu Deus. A minha decepção com tudo isso é que eu sei que dificilmente vai ser isso. É tipo 99% de chance de não ter Batman Zurenar. Mas, nossa, como seria legal. Cara, isso aqui é muito mais legal que Coringa, Rush, mas o Zurenar, mesmo que teoricamente ele não seja exatamente um vilão nas HQs do Batman dentro da personalidade dele, numa adaptação como The Batman, você mexe um pouquinho ali pra ele ser uma personalidade um pouquinho mais, né, insana. Que é o medo que o Bruce tem dele se transformar em algo que ele não quer ser. Porque agora o Bruce sabe o que ele quer ser. E é o que ele não quer, que ele quer guardar. Mas se o Batman, que ele quer, em alguns momentos não for suficiente pra Gotham, ele deixa o outro assumir, isso aqui pra mim é drama, é desenvolvimento de personagem, é complexidade pra daí, claro, você chegar no final, né, e ele guardar de volta a personalidade do Batman Zurenar. Que alguém entregue uma HQ do Batman Zurenar pro Matt Reeves. Porque eu vejo muito ele comentando as coisas do Batman Rush, das criações do Jed Loeb. Matt Reeves, não caia nessa, tem outras coisas muito mais legais. Você mesmo citou o Batman Ego. O conceito do Zurenar já é parecido com o Batman Ego, só que você poderia aplicar isso na vida real ali do filme. Matt Reeves. Esse é o esquemático pra você superar Cavaleiro das Trevas. Pra começar a superar Cavaleiro das Trevas. E o Matt Reeves tem os predicados pra fazer. E um roteiro Batman Zurenar, supera Cavaleiro das Trevas, sim. Supera! Enfim, gente, acho que eu já provei o meu ponto aqui. Eu não sei se vocês concordam com ele, mas eu espero que eu tenha passado o motivo do meu entusiasmo, do porquê que eu acho que seria tão legal. E eu espero que vocês concordem comigo também. E se concordam ou não concordam, ou acham que é uma ideia que não tem nada a ver, por favor, comentem aqui. Tô muito curioso para ver outras opiniões de vocês. E que tenha Batman Zurenar em The Batman 2 ou The Batman 3. Enfim, gente, comentem aqui. Tchau, tchau. E essa foi a nossa discussão do Batman Zurenar em The Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.